A paz do Senhor, meus irmãos. O nosso quarto estudo sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Senhor Jesus está ensinando, trazendo uma promessa àqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. O Senhor está falando de algo que está no futuro. Talvez nessa vida possamos experimentar essa fartura em pequenas porções, mas nós vamos ver ao longo dos textos, essa justiça ela somente vai poder ser saciada, essa fome, essa sede, quando o Senhor voltar. Salmos 42, verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista ele está declarando uma necessidade de ser saciado por Deus, uma fome e sede que só Deus pode preencher. No verso 2, ele vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele está clamando: quando acontecerá, quando eu verei o Senhor, quando as injustiças deste mundo vão se findar, tanta injustiça neste mundo, e o nosso desejo é se encontrar com o Senhor. Esse mesmo sentimento, ele está descrito na vida de Noé. E nós vamos ver, Pedro vai falar sobre isso em sua carta. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, ele diz: não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Qual era a condição daquele mundo? O mundo havia se corrompido por conta do pecado. O pecado tinha se multiplicado. Após o pecado do Jardim do Éden, Adão e Eva são expulsos do jardim. Agora o pecado ele ganha grandes proporções, ao ponto os homens começam a desprezar a Deus e aborrecer a Deus com todas as suas obras. Mas agora ele vai trazer um juízo sobre aquela descendência, sobre aquele mundo. Mas no meio daquela descendência, Deus achou graça aos olhos de Noé, e Deus coloca um empreendimento nas mãos de Noé, a construir uma arca. Muitos pregadores podem falar que no texto de Gênesis, quando fala de Noé e da construção da arca, que Pedro se equivocou em dizer que Noé era um pregador da justiça, porque o texto de Gênesis não mostra nenhuma parte que Noé pregava a palavra de Deus. Mas pense comigo, só de Noé estar edificando uma arca, Noé estar construindo algo que vai trazer salvação para a sua família, a promessa de Deus diz que entraria na arca Noé, as suas noras, os seus filhos, totalizando com a sua esposa 7 pessoas, com Noé 8 pessoas. E essas pessoas entrariam na arca. Essa era a promessa de Deus, que Deus já sabia de antemão que mesmo aquele povo, observando a construção da arca, eles não iriam se arrepender. Olha o que diz Gênesis capítulo 6, verso 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Gênesis 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Então a arca ela é construída num período de 100 anos. E neste período, os povos viam a construção da arca. Não é isto uma pregação da justiça de Deus? Uma pregação, um anúncio de que viria um juízo sobre aquela terra? Um juízo sobre o povo ímpio? Mateus capítulo 24, verso 37, o Senhor Jesus também vai dizer que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus está comparando o tempo de Noé com o tempo da sua vinda. E nós não estamos em tempos em que o povo se preocupa mais em comer, no beber, em dar-se em casamento, em buscar os seus próprios sonhos, objetivos, se esquecendo de Deus, se esquecendo das promessas de Deus. E a palavra do Senhor diz que, assim como foi nos dias de Noé, o pecado tinha se multiplicado naquela geração. E assim na nossa geração nós estamos vendo a mesma história se repetindo de forma cíclica. Deus está usando o passado para nos mostrar os eventos que vão acontecer no futuro. E ele dá exemplo da sua vinda, que será como os dias de Noé. Voltando para o texto de 2ª carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 6, vai dizer: também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá
aos ímpios. Pedro está mostrando o que aconteceu com Sodoma e Gomorra irá acontecer no futuro. Verso 7. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pedro está chamando Ló de homem justo. Ele afligia a sua alma com o procedimento daqueles povos daquela geração. Eles não tinham mais os princípios morais. Por isso que Deus derramou a sua ira sobre Sodoma e Gomorra. Verso 8. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Olha, Ló, ele via e ouvia. Nós precisamos prestar atenção nisso. Não estamos vivendo tempos em que a nossa alma se atormenta por conta daquilo que nós vemos e ouvimos, por conta da injustiça. Verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Quando Abraão recebe o chamado de Deus para sair do meio da sua parentela, ele leva Ló juntamente com ele, seu sobrinho. No caminho do deserto, os dois começam a prosperar. E essa prosperidade é tão grande que a palavra do Senhor vai dizer que a terra não podia conter os seus bens. Tamanha era a prosperidade de Abraão e Ló. Mas havia tempos em que os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abrão. E neste momento Abrão chama Ló para uma conversa. Vamos ler em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 8. Disse, pois, Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos, preste atenção nesse detalhe, e viu toda a planície do Jordão, que era toda a terra bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Ló, influenciado por aquilo que ele está vendo os campos, a planície do Jordão, e viu que a terra era boa, e os seus olhos vão conduzir a ele a uma decisão. Quantas vezes nós tomamos decisões e nossas decisões não estão respaldadas na vontade de Deus? A nossa geração ela tende muito a tomar decisões precipitadas. Decisões precipitadas vão causar-nos problemas para nós mesmos e problemas até por aqueles que nos amam, que estão ao nosso redor. Abraão teve que entrar em guerras por conta de Ló. Abraão teve que interceder por Ló para que ele também não fosse destruído juntamente com Sodoma e Gomorra. Por isso o Senhor levantou 2 anjos para resgatar Ló daquela cidade. Decisões que nós tomamos porque os nossos olhos nos enganaram. Decisões que tomamos porque não consultamos ao Senhor. Um dos princípios da oração é que quando Jesus orava, ele dizia: Senhor, seja feita a tua vontade. Será que nós, quando vamos tomar uma decisão, perguntamos a Deus: Senhor, qual é a sua vontade? É a sua vontade que eu adquira esse bem? É a sua vontade que eu assine esse contrato de emprego? É a sua vontade que eu venda este bem? É a sua vontade que eu compre este bem? É a sua vontade que eu tome essa direção? Precisamos ser guiados por Deus novamente, ouvir a voz de Deus para que nós possamos ser guiados por caminhos bons e retos. Em João capítulo 4, verso 14, vai dizer: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim como nós vimos na história de Noé, em que, apesar dos povos verem Noé construindo a arca, edificando um lugar de salvação, rejeitaram essa construção, rejeitaram o que Noé estava fazendo. Provavelmente Noé foi dado como um louco da época. Nós estamos construindo uma arca também. Assim como Noé apregou no seu tempo a justiça, nós também estamos apregoando a justiça através das nossas obras. Assim como foi com Ló também. Ló, ele se indignava com as coisas daquele mundo.
A sua alma ficava aflita mediante aquilo que ele via, ouvia, mediante o local que ele estava vivendo. Então Deus veio e enviou seus 2 anjos para resgatar ele e a sua família, mas até mesmo a sua família não quis dar-lhe ouvido. Seus genros, quando ouviram o que Ló estava dizendo, não deram ouvidos e atenção a ele. Então só saíram daquela casa que os anjos logo pegaram em suas mãos para que eles tivessem pressa e correram dali. Disse para eles não olharem para trás, não olharem para o passado, não olharem para este mundo. Mas a esposa de Ló ainda estava presa a tudo aquilo que ela tinha conquistado naquela cidade, a antiga vida, e ela acabou olhando para trás e virando um montão de sal. Só sobrevive Ló e suas filhas. Então nós precisamos nos atentar, porque quando buscamos as águas deste mundo, águas que não saciam a nossa sede, quando o Senhor Jesus ofereceu àquela mulher samaritana no poço de Jacó, ela bebesse da água que ele tinha para oferecer, jamais ela voltaria a ter sede, mas do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Talvez as suas decisões hoje te façam experimentar águas que não saciam a sua sede, mas eu quero te dizer, Jesus é a fonte das águas vivas. Você quer ser farto, completo, pleno, saciado? Beba das águas, corra para a fonte das águas vivas. Você tem que correr para o Senhor antes que o juízo recaia sobre este mundo. Você tem fome e sede de justiça? O Senhor é a nossa justiça, só Ele pode te saciar. Mas a partir do momento que você aprender a se alimentar do Senhor, a confiar que Ele é a sua justiça, que Ele é a fonte das águas vivas, quando você tiver realmente um encontro com Ele, se entregar de todo o seu coração, beba dele. Ele tem águas vivas que vão saciar a sua sede. Deus te abençoe.